Você sabia que crescer sem posicionamento pode condenar a sua empresa à falência? Vamos falar disso depois da vinheta? Bora lá. Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marcas e hoje nós vamos falar sobre o risco de crescer sem clareza, sem posicionamento de marca. O que isso quer dizer? Cara, pior coisa que pode acontecer para uma empresa não é ficar sem clientes, não é não crescer, é crescer sem direção. O que isso quer dizer? Quando você não sabe para onde você quer ir e você está acelerando, o teu risco é chegar em lugares que você não quer. Teu risco maior é chegar no lugar que você não quer. O que isso quer dizer? Eu vou trazer um exemplo, né? A falta de posicionamento, ela gera uma grande falha na percepção de mercado, uma grande confusão em como o mercado percebe você. Lembrando, posicionamento é basicamente nós definirmos como eu quero ser visto pelo mercado e agir de maneira a ser visto, a favorecer que o mercado te enxergue dessa forma. Então, você não ter isso é que você não saber como você quer ser visto e não agir dessa maneira. Aconteceu um cliente que ele começou a expandir o seu negócio, ele começou a crescer. O negócio começou a faturar legal, era uma loja, está faturando muito, então eu vou expandir, eu vou abrir novas unidades, eu vou fazer um investimento aqui, porque está vendendo, está dando jogo, eu já tenho 20 anos de mercado, então eu tenho tradição, eu tenho reputação, as pessoas confiam na minha marca, então eu vou e vou fazer esse investimento. Beleza, maravilha. Bora lá. Pegou a primeira loja, não mexeu na primeira loja, foi lá e abriu a segunda loja. Ninguém ia na segunda loja. O que aconteceu? Não contente em abrir a segunda loja, ele foi lá e abriu a terceira loja. E o faturamento dele continuou o mesmo. Na verdade, assim, na inauguração da loja número 2 e da loja número 3, ele até teve um pico de faturamento, percentualmente pouquíssimo relevante, a gente está falando de 10%, 15%, só que logo esse faturamento estabilizou. E aí ele foi pro chão da loja mesmo, ele foi lá pro campo da loja entender, falar com o cliente, com o vendedor, entender o que estava acontecendo. E o relato dele foi dos mais curiosos. O cliente dele ia na outra loja, achava as coisas muito caras e voltava na loja número 1. O que estava acontecendo? E aí ele foi levantando essas coisas e tal, chegou na gente para fazer um orçamento aqui com a Salcio, entendendo que talvez o problema dele fosse branding, só que para você ter uma ideia, a falta de clareza era tanta que ele achava que tinha que fazer um redesign de logo porque a marca estava para fazer 30 anos. E aí a gente foi conversando e tal, e eu fui perguntando, mas o que você fez diferente nessas outras duas lojas? Ele, nessas lojas a gente teve um pouco mais de trabalho no acabamento, a gente fez umas coisas um pouco diferentes, porque a primeira loja, uma loja de produtos de construção, né? A primeira loja, ela era, crua. Então o teto dá para ver o telhado, toda a estrutura metálica dava para ver, o chão de cimento queimado, o mais barato que tinha, tudo do jeito mais solto, né? O próprio galpão em si não era muito bem arrumado e tal. Na segunda loja, não, a gente já fez um acabamento, uma iluminação diferente, um forro todo em gesso, com isso, o chão em porcelanato, porta automática, na primeira loja porta de ferro, aquela porta de aço que você abre para cima, sabe? Porta automática, vidro e tal, na terceira loja também. E aí, o que ele começou a ouvir dos clientes dele? O cliente ia na outra loja e achava lá muito caro. E aí ia na primeira e comprava. O que isso quer dizer? Quer dizer que estava caro? Não, porque ele mesmo me relatou. Não existem duas tabelas de preço. O preço do produto é o mesmo nas duas lojas. Mas a percepção guia esse preço. E aí as pessoas, mesmo sem irem naquelas lojas mais bem trabalhadas, com uma arquitetura diferente, elas achavam que ali seria mais caro. E aí você vai falar, mas e o que isso tem a ver com posicionamento? Tudo. Tem tudo a ver com posicionamento. Por quê? Se eu tivesse feito um trabalho de posicionamento antes da abertura dessa segunda loja, provavelmente não, nós definiríamos qual a percepção que nós queremos gerar nos nossos clientes, qual é a reputação que nós queremos que essa marca tenha.
A partir desse momento, a gente vai trabalhar para fomentar essa percepção. Então, nós faríamos, antes de fazer a segunda loja, algumas mudanças na primeira, para entender como é que isso seria recebido, para depois abrir a segunda nos mesmos moldes da primeira. Esse é um grande ponto. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, com quem eu falo, para quem eu vendo e o que essa pessoa valoriza. Então, eu não vou fazer uma coisa diferente, eu vou abrir do mesmo jeito. Maior, talvez. Com algumas diferenças, sim, mas nada que faça gerar a percepção do meu cliente de que a empresa mudou, de que é um lugar diferente, e sim que só expandiu para facilitar a vida dele, que chegou mais perto dele. Então esse é um grande ponto. Então quando a gente fala de crescimento direcionado, é exatamente isso. Crescer sem direção é risco, porque isso pode, inclusive, minar esse crescimento. Ele tinha uma oportunidade de crescimento, ele teve uma oportunidade de crescimento e essa oportunidade ela acabou sendo jogada fora. Mas o investimento foi feito. E agora, como é que faz? Vai fechar essa segunda loja? Vamos baita no investimento, locação do espaço e tal. Vai ter que arrumar uma solução para essa loja. Vou quebrar o forro? Pode ser. A gente vai descobrir o que vai ser feito, caso... tocando o projeto, a gente vai descobrir qual é a percepção que nós queremos gerar nesses clientes para que a gente possa fazer as mudanças necessárias. Mas seria muito mais barato a gente ter feito esse estudo antes. Então, esse é o tipo de erro que é gerado por uma falta de clareza com relação a posicionamento e que poderia, sim, condenar o negócio. Porque se essa expansão, se ao invés de 3 lojas, isso vai para 5, 6, 7 lojas, cara, o volume de investimento feito pode sim acabar com o negócio. E esse é o grande ponto. Nenhuma marca quer poder, você pode, a empresa é tua, você faz o que você quiser, mas nenhuma empresa quer correr o risco de perder clientes justamente no momento que ela está crescendo, que ela está fazendo investimentos. E como é que você evita isso? Direcionando o teu negócio. E vai te ajudar muito nesse direcionamento você ter um processo de branding bem organizado, bem estruturado, para que você faça isso no caminho certo, certeiramente, com assertividade. Perfeito? E é justamente por isso que posicionamento não dá para ficar para depois, né? Então, se você está nesse momento aí, quero expandir, quero crescer, quero franquear também é um cenário onde você vai precisar disso. Quero fazer esse crescimento, estou no meu momento de crescer, percebo que eu estou crescendo, mas ainda estou sem direcionamento. É a hora de fazer um investimento em branding, é a hora urgente de fazer um investimento em branding. E se você identifica que você está nesse momento, já faz o seguinte, antes de falar de curtir vídeo e tal, qualquer coisa assim, entra aqui embaixo, na descrição do vídeo vai ter um link para você fazer um diagnóstico de marca comigo, diretamente comigo, e eu vou te ajudar a identificar se é o momento de fazer um investimento em branding ou não, beleza? E se você gostou do vídeo, como ouvinte, como espectador, gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo a sua percepção, beleza? Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.